Olá, boa tarde, meus amigos e meus irmãos. Espero que estejam todos bem, na companhia do Senhor. Para mais uma semana que começamos. Hoje vou fazer o vídeo à tarde em vez de manhã. De manhã não deu muito jeito, porque as segundas-feiras a gente acorda sempre um bocadinho mais tarde, pá. Custa, não é? E então vou fazer então o vídeo agora que chama-se os benefícios dos conflitos. Nem sempre os conflitos são maus. Os conflitos que nós temos no nosso coração, na nossa mente, se estivermos perto de Deus, temos sempre a presença do Senhor, ou seja, é um conflito, não é? Tanto sentimental, como emocional, como físico, como psicológico, mas na presença do Senhor os conflitos conseguem se ultrapassar mais facilmente. Diz assim: os primeiros 30 anos da vida de Cristo foram passados na ignorada aldeia de Nazaré. Os habitantes dessa aldeia eram conhecidos por sua impiedade. E daí a pergunta de Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está em Jó, capítulo 1, versículo 46. Os evangelistas dizem bem pouco com respeito aos primeiros anos da vida de Jesus, com exceção de um breve registro quanto à sua ida a Jerusalém. Em companhia de seus pais, só temos a simples declaração: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas. Na providência de Deus, a primeira parte da sua vida foi passada em Nazaré, onde os habitantes tinham um caráter tal que ele se achava continuamente exposto às tentações, e era-lhe necessário guardar-se a fim de permanecer puro e imaculado entre tanto pecado e impiedade. Cristo não escolheu por si mesmo esse lugar. Ele foi escolhido por seu Pai Celeste, um lugar em que seu caráter seria experimentado e provado de várias maneiras. Deixa eu só vos dizer uma coisa. Agora, eu gosto de falar no fim, mas aqui eu tenho que falar no momento. Nós, por vezes, sentimos o pecado em nós, sentimos que não vamos conseguir, mas aqui diz exatamente isso. Jesus foi escolhido pelo Pai. E será que nós não somos escolhidos por Jesus todos os dias? E será que Jesus não nos diz: és tu que tens que avançar agora? E nós retornamos um passo para trás porque dizemos que não conseguimos. Só quero vos dizer isto. Os primeiros anos de Cristo foram sujeitos a rigorosas provas, durezas e conflitos, para que desenvolvesse o caráter perfeito que o torna um perfeito exemplo para crianças, para jovens e para adultos. As crianças e os jovens são frequentemente colocados em lugares em que o ambiente não é favorável a uma vida cristã e eles cedem muito facilmente às tentações, alegando como desculpa para um caminho de pecado, um ambiente desfavorável. Cristo preferia afastar-se e, mediante uma vida de trabalho, conservando as mãos sempre em atividade, não dava oportunidade à tentação, mas mantinha-se retirado do convívio daqueles cuja influência era prejudicial. Cristo percorreu o mais acidentado caminho que crianças e jovens possam ser chamados a trilhar. Ele não teve uma vida de riqueza e ociosidade. Seus pais eram pobres, dependendo do trabalho diário para subsistência. A vida de Cristo foi, portanto, de pobreza, abnegação e privações. Partilhou com os pais sua vida de esforçado serviço. A pureza não depende das circunstâncias. Ninguém será jamais chamado a aperfeiçoar o caráter cristão sob circunstâncias mais desfavoráveis do que o foi o nosso Salvador. O facto de haver Cristo vivido 30 anos em Nazaré, de onde muitos julgavam espantoso que pudesse sair alguma coisa boa, constitui uma repreensão aos jovens que imaginam que o seu caráter religioso deve conformar-se com as circunstâncias. Se o ambiente dos jovens é desagradável e evidentemente mau, muitos fazem disso uma desculpa para não aperfeiçoar o caráter cristão.
O exemplo de Cristo reprovaria a ideia de que seus seguidores dependam de lugar, fortuna ou prosperidade para viver vida irrepreensível. Cristo lhes ensina que, por mais humilde que seja qualquer lugar ou posição a que providência de Deus os chame, sua fidelidade os torna honrosos. Mais um ponto. Tanta criança que eu conheço que se sente oprimida por ser pobre e por os pais não terem dinheiro para isto ou para aquilo, ou o meu pai e a minha mãe trabalham demasiado e não estão comigo. Aqui está um ponto muito importante. Deus os chama, sua fidelidade os torna honrosos. Quando Jesus nos chama, seja em que circunstância for, a maior parte das vezes Deus nos chama quando nós estamos a passar conflitos e quer que nós trabalhemos para a causa de Deus e nós não temos dinheiro, não temos forma de viver aquela situação. Deus resolve a situação. Não deixem de ir. Nunca desistam. Eu sou exemplo disso. Eu sempre há 11 anos, a idade do meu filho, que trabalho como doméstica, não me falta trabalho. Eu por vezes até digo que tenho trabalho a mais, nem consigo sequer respirar. Recentemente surgiu uma coisa muito engraçada comigo que eu posso vos dizer rapidamente. Perdi uma patroa, em um dia eu arranjei outra. Um dia. Eu vi um anúncio no Facebook, respondi, fiz uma mensagem privada, mandei para a senhora, naquele mesmo instante a senhora disse que queria ficar comigo. Quando a senhora me perguntou de onde é que eu era, quanto é que eu levava a hora e onde é que eu vivia, eu disse que vivia na Póvoa e ela disse, quando é que pode vir à minha casa? E eu, mas já me está a contratar? E ela respondeu, gostei muito da sua voz. Quando cheguei lá para trabalhar o primeiro dia, eu perguntei-lhe, então, gostou da minha voz? E a minha voz é igual? E ela disse, a sua voz é igual. E a maneira como eu tenho agido com ela, porque sei que é uma bênção do Senhor. Todas as minhas patroas é uma bênção e não só. Uma forma também de estar com elas e lhes mostrar que Deus existe. É importante que esta senhora é tão boa, que eu sinto que a presença do Senhor está lá. E eu não a quero perder tão cedo. Por vezes há momentos que nós temos que perder porque já ficamos chateadas, a casa já cansa, o trabalho é muito, por vezes não nos é retribuído aquilo, não o caso da outra. A outra era uma excelente patroa também, não tinha nada a dizer dela, mas são situações que ficam para a vida. Eu, pelo menos, as pessoas que eu vou perdendo, que realmente que sejam parecidas a mim ou que eu me identifico com elas em alguma situação, ficam sempre guardadas e são pessoas que continuam a falar comigo até hoje. Mas há outras que, pronto, não podemos gostar de toda a gente, não é? Mas esta senhora, eu vejo algo de especial naquela senhora. Deus pôs-me naquela casa com algum sentido. Eu não sei qual é ainda, mas eu já começo a pensar qual é que será. E eu sei que Deus, cada vez que me põe numa casa, é com a intenção de falar dele. Há uma pessoa que não está tão bem com ele, ou que já esteve mais perto dele, mas agora não está, ou que não está a acreditar por alguma situação, ou que nem sequer acredita em Deus. E eu sei que Deus vai me mostrar qual é o momento certo para falar dele. E por isso, nós nunca vamos desistir. A causa de Deus deve ser sempre honrosa. Tu podes não ter nada, tu podes ser bem fraquinho de dinheiro, os teus pais trabalharem muito e nunca terem nada, mas se Deus te chama para a causa, fica descansado que Deus resolve. A morte de preferência à desonra. Prefira a pobreza a ignomínia, a separação dos amigos ou qualquer outro sofrimento a manchar a vida com o pecado. Antes a morte que a desonra ou a transgressão da lei de Deus. Esse deve ser o lema de todo o cristão. E ficamos por aqui, meus amigos.
Foram só 9 minutos, espero que não seja muito para vocês ouvirem a palavra de Deus, para falarmos dos jovens, para falarmos dos adultos, para falarmos das crianças, mas acima de tudo, que tenhamos sempre a mesma vontade de querer estar ao pé do nosso Deus e mostrar-lhe que é tão honroso estarmos ao pé dele e que, acima de tudo, ele tem sempre algo para nós. Se nós não conseguimos de uma maneira, é só ajoelhar e pedir e Jesus resolve tudo. Por isso, nunca esqueçam que Jesus acima de tudo e sejam bom com Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para nós. Nós é que nos desviamos dele, não é ele que se desvia de nós. Fiquem bem. Um resto de dia abençoado.